Hoje, mais um programa, Julinho Alves e Tárcia Rosário. Nós estamos aqui para poder falar com o Márcio Roselli sobre liderança e empreendedorismo. Bora! Muito obrigada, Márcio, pela sua presença. A gente está super feliz. Você é uma pessoa muito importante, que tem uma história de vida sensacional. Eu já tive a oportunidade de ouvir um pouquinho dela. E hoje a gente está aqui para poder exatamente falar para todo esse Brasil, sabe, pessoas que querem inspiração na vida sobre um pouco dessa história. Tárcia, Julie, eu que agradeço, eu fico extremamente lisonjeado. Como eu falei, a gente já se conhece lá da... Sim, é. E a Tárcia eu conheci há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão muito verdadeira. É a quarta vez que a gente encontra pessoalmente. Eu costumo dizer que a Tárcia é o meu guru, porque eu me inspiro muito na sua história. Então, acho que essa coisa de compartilhar, de poder falar de uma forma humana, é muito importante, porque as pessoas que estão externas... Chega o microfone um pouquinho para frente. As pessoas que estão externas, elas podem se reconhecer de alguma forma. É verdade. E a inspiração, quando a gente escuta a história do outro, ela remete para a gente uma história de vida, né? De sucesso, de legado, e inspira a gente também, às vezes, nas horas difíceis. Porque todos nós temos momentos difíceis. Então, quando a gente pode estar perto de pessoas que te inspiram, isso faz toda a diferença. Então, você pode ter certeza que eu também sou sua fã. Oh, que coisa boa. Eu costumo dizer que a pessoa jurídica tem por trás uma pessoa física. E a pessoa física que está por trás da jurídica, ela sente as mesmas coisas que a gente. Então, quando você conecta com a pessoa física, você se reconhece. É verdade. Exatamente. Aproxima, né? Então, vamos lá. Eu estava assistindo uma entrevista sua e eu vi que sua família veio da música, né? O avô maestro, os seus tios maestros, o seu pai que não era. A gente sabe da sua paixão, começou cedo, aos 8 anos você entrou numa aula de teclado. Inclusive, eu com 12 anos entrei numa aula de teclado também, fiquei 3 meses. Só que um certo dia, para pagar a mensalidade, eu peguei os R$30 com a minha mãe, os 30 com meu pai, paguei 30 o professor e fui jogar fliperama com os outros 30. Então, meus pais descobriram e me tiraram da aula no 3º mês. Então, hoje eu não toco teclado porque fui jogar fliperama lá atrás. Como que foi quando você começou sua aula de teclado? O que você sentiu? Na verdade, a minha família realmente é uma família de músicos. Meu pai também é músico, apesar dele não ter ingressado profissionalmente. Meu avô, maestro, minha tia Maria Helena, uma das maiores cantoras, eu falo isso com muito orgulho, uma das maiores cantoras de todos os tempos, cantora lírica de ópera. Quando eu era criança, meu pai colocava disco de orquestra, de compositores clássicos, e ficava perguntando para mim o que eu ouvia. E ele ia explicando, isso aqui é trompa, isso aqui é violino. Então eu devo a ele essa percepção. Então, sensacional. Muito bom, porque ele apagava a luz e me deixava deitado, eu era criança. E ficava perguntando e falando, esse instrumento é esse. E eu fui desenvolvendo o ouvido. Quando eu ia para a casa do meu avô, eu via ele tocando piano, e aquilo para mim era... Não tinha tecnologia, né, na nossa época. Eu estou falando torto porque o cachorro me mordeu aqui. Né? Igual o Barbosa. Você falou, obrigado por ter vindo. Quase que eu trouxe o cachorro aqui para avalizar. Tá. Mas eu ficava escondido debaixo do sofá e meu avô tocando piano. E são flashes da vida da gente que marcam muito. Aquilo me impressionava drasticamente. E um dia ele falou, eu sei que você está aí, vem cá assistir. E aí eu falei, mas como sua mão mexe tão rápido? Ele falou, eu treino e tudo, pessoa muito doce. E quando eu mudei para Brasília, meu pai recebeu um piano de uma tia dele, era um Schumann de armário, e meu pai toca bem, muito bem. Eu fiquei encantado. Na verdade, ali eu me reconheci. Eu falei, poxa, é isso aqui que eu quero para minha vida. E muito menino, né? Você tinha quantos anos? 8. 8 anos? De 7 para 8. Aí eu ficava tocando de uma nota lá da ponta até a outra, o dia inteiro. Então, eu atormentava todo mundo lá de casa. E meu pai falou, tem que pôr esse menino numa aula de piano, porque ninguém aguenta mais para ver ele tocar aqui dali. Aí eu fui para aula de piano, fazer aula com uma freira. E me encantei. Lógico que você precisa de um hiperfoco para poder aprender piano, porque é demorado.
Você custa a pegar um instrumento. Então você tem que desenvolver muito a forma de pensar para depois sair tocando, isso de uma forma erudita. Mas quando eu mudei para Belo Horizonte de novo, quando eu estava com 14 anos, eu tocava só piano. Mas eu não gostava de estudar. Eu tinha muito problema com metodologia, porque quando Clássica, né? Aquela coisa é uma loucura aquilo dali. E o piano sempre me encantou. Quando começou o Rock em Rio, que era a coisa de bandas, aí eu falei, é isso aqui que eu quero. E aí mudou a história. E aí você passa pro teclado. Aí eu passei pro teclado, porque um amigo meu falou assim, você toca teclado? Eu falei, não, toco piano. Aí eu tenho uma banda, eu falei, eu também quero. Eu quero participar. Eu estava com 14 anos. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, assisti o Rock em Rio 1, e apontei para a televisão e falei para o meu pai, assim, aqui eu quero isso aí. Ele riu muito da minha cara. É um sonho, é uma utopia. Ali era uma utopia. Mas eu decidi, ali naquele momento, que era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. E aí começa a história de sonhar, a diferença entre sonhar e aplicar. Porque se a gente soubesse que aplicar é tão complexo e é um aprendizado de resiliência, de persistência, insistência, perdas, ganhos, muito passo devagar, porque o aprendizado empírico, ele é lento, mas também ninguém te tira, né? É verdade. É o aprendizado, não é a teoria. E aí começou a história de banda que eu nunca mais consegui desviar daquilo ali. Sensacional. E quando foi que você sentiu essa confiança? Porque para tocar numa banda, apresentar na frente das pessoas, você tem que ter uma confiança no que você sabe tocar de verdade, né? Eu sou um pouco tímido em relação à apresentação em público até hoje. Ainda bem que eu toco teclado. Se tivesse que cantar, já era. E tecladista é igual zagueiro, né? Fica lá no cantinho, só não deixa a bola... O tecladista só é reconhecido quando faz besteira. Então, quando eu faço uma bobagem, eles falam, a culpa é dele. Mas eu fico no meu canto lá e o que me encanta não é, no meu caso particular, não é aparecer para as pessoas. É conseguir construir uma música e realizar um sonho que eu tive, que era, como diz o pessoal, fala, é uma chance em 1 milhão. Uma chance em 1 milhão é para você que fica sonhando só. Se você tenta entender o que aquilo representa, para você já sabe, mas como produto, porque a gente vive num mundo mercantilista, queira você ou não, a gente está no mundo mercantilista. E para você transformar aquilo seu em um produto que você vai receber por aquilo, receber, quando eu falo, dinheiro. Peraí, tem que voltar. Vamos voltar nessa aí. Vamos voltar. Você disse que é 1 em 1 milhão para quem só sonha. 1 em 1 milhão para quem só sonha. Agora, você sair de dentro do quarto e começar a aplicar aquilo para que aquilo aconteça, a chance de 1 em 1 milhão, ela diminui drasticamente. E se você não desiste, continua persistindo e aprendendo melhorando na caminhada, a sua chance vai diminuindo cada vez mais, aumentando cada vez mais. A chance de dar errado vai diminuindo. Deixa de ser 1 em 1 milhão. Quando você saiu do sonho e foi para a prática, teve alguma coisa que você falou assim, é sim, você chegou lá, não era totalmente o contrário, você teve que se reinventar? O tempo inteiro. Isso não é só no começo, não. A gente trabalha num mundo que é extremamente volúvel. A tecnologia vai mudando, a forma de atingir as pessoas, o seu target, o seu público, ele vai mudando, a forma de comunicação vai mudando. A gente é da época estava saindo do vinil e indo para o CD. Não tinha digital. Era um produto que você distribuía com caminhão, perda de estoque, não sei o quê, relatório de vendas. Não era stream, que virou serviço. Hoje você trabalha com serviço. Então, as coisas mudaram. Para você gravar o álbum, na minha época, da nossa época, era caríssimo. Caríssimo. Você vendia um carro da mãe ou de alguém para poder gravar um álbum, para poder bater na porta da gravadora, que a gravadora era quem tinha o caminho, e tentar chamar a atenção de alguém.
E hoje não, hoje tem outras tecnologias. E para você sobreviver a isso tudo, você tem que se adequar. Vai se adequando o tempo inteiro, ao invés de ficar preso no antigo. Entendi. Feito fala Belchior, né? É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo sempre vem. A questão é você se adequar sem perder a sua essência. identidade. Exatamente. Ô Márcio, nessa trajetória, né, nós somos 50 a mais e a gente quer deixar um legado aí para as futuras gerações. E todo mundo às vezes acha, nesse mundo tão líquido que a gente está hoje, que as coisas acontecem do dia para a noite. Então, a velocidade que hoje essa moçada quer é totalmente diferente da nossa, que a gente tinha que trilhar um caminho e que não era fácil. Nessa trilha sua até hoje, né, nos últimos 30 anos, a gente pode dizer isso, né? Mais que isso, na verdade. Bem mais. Você começou muito jovem. Quais foram, assim, as grandes pedras que você enfrentou e que você acha que vale a pena colocar, porque elas continuam, né? As mesmas pedras continuam, e para que os jovens eles acreditem nos sonhos deles? A ingenuidade, ela é boa quando você é novo, porque você se torna uma pessoa um pouquinho irresponsável para poder ter coragem de sonhar. Se alguém chegasse hoje lá para mim e falasse, ó, tem que passar por isso, e assim, eu desistiria, porque é dificílimo você pegar o ponto final, entre aspas, e colocar aqui para você pragmatizar. Quando você pragmatiza o seu sonho, você vê o tanto que é complicado, você tem muitas dificuldades, e chega um momento que colocar isso, e você se torna indústria, você entra para dentro da indústria, aí o jogo é igual para qualquer setor. Eu tenho coragem de falar isso. Posso estar equivocado, mas eu acho que a base da dificuldade, chegou na indústria, o jogo muda. Como assim muda? Muda porque o aí jogo de interesse é totalmente diferente. deixa de ser arte e é Para negócio. ser negócio. Negócio e é negócio casca grossa. Você se torna um algoritmo, você se torna uma forma de atingir o mercado. Mas não tem sonho de beleza, não. Eu acho que o que salva quem é artista, e eu me considero um artista, graças à minha família, graças à coragem que eu tive de encarar. Falei, não, eu vou. Eu lembro que me falavam assim na época, eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades, que eu era um vagabundo, que eu estava... A profissão músico, né? Eu acho que o atleta e o músico, o artista em si, ele é demonizado, porque não tem um ponderável. Ou dá certo, ou não dá. Se deu certo, todo mundo bate aplaude. palma. Mas o não dar certo talvez a parte mais complicada, porque você é louco, você é vagabundo, você não tem uma metodologia, você não tem, entre aspas, uma formação. É um negócio extremamente lucrativo para a indústria. É a segunda indústria de entretenimento mais lucrativa do planeta. A primeira é game, a música está em segundo lugar. O artista em si não recebe muito por isso, de uma forma geral. E aí eu vou até pesar um pouco contra a nossa classe aqui. O artista não se dedica tanto a entender o negócio, a parte jurídica, a parte tributária, como que funciona essa roda. Eu costumo dizer que, e com muito desgosto, que o artista dentro do circo, ele faz o papel do palhaço. Ele fica lá batendo palma, alegrando as pessoas, mas não é sócio do circo. Eu acho que isso pode mudar com a tecnologia. Eu acredito que o blockchain pode trazer uma nova justiça para isso. Eu não estou aqui de forma esquerdista, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a gente constrói a matéria-prima do entretenimento, que é a música. Como não é algo palpável, ela tem valor também. Ela precisa ser vendida porque ela é consumida, ela faz parte da nossa vida. E a gente precisa receber por isso, porque é um direito intelectual. Mas o artista, nem todos, ele entra nessa, entendendo que isso é um negócio e tem uma visão empresarial. Eles entram de uma forma, a gente entra de uma forma muito sonhadora. E aí ele quer o sucesso. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que isso precisa, no meu ponto de vista, ser mudado para que seja mais justo. Porque muitos bilhões que rodam nesse mercado
para o artista ter que ficar recebendo tão pouco. Às vezes o artista, ele vai muito para o lado criativo e acha que essa parte burocrática, às vezes, vai cancelar a criatividade dele, vai cansar ele, e acaba terceirizando isso, e terceirizando mal, né? Muito. Muitas vezes. Você desde que você começou, você controla isso? Não, a gente foi aprendendo com o tempo. O aprendizado empírico, ele é o mais caro que existe, mas depois que você aprende, você não esquece mais. Eu tenho um arquivo físico, até hoje, que eu tenho o primeiro relatório de gravadora. Contrato. Tudo. Eu também sou apegada, eu não consigo jogar fora. Virou história. Acumuladora? Não sou não, mas tem umas coisas, tipo um contrato da primeira consultoria que eu fiz e que eu assinei, aquilo ali tem uma importância para mim, o papel já está até amarelo. Aí eu fiz uma pasta assim para guardar, porque é memória, é história. Né? E é muito gostoso a gente lembrar disso. Nesse mundo todo digital, a gente se perde. É igual um álbum de fotografia, né? Então, assim, ter isso, aquela pasta, não é muita coisa, mas aquela coisa assim, pô, foi tão importante essa data, e tá lá assinado, como foi difícil, não tinha nem papel timbrado. Nada. Era papel em branco mesmo, a gente nem ficava preocupado em reconhecer firma em cartório, nada, mas aquele contrato tinha um significado muito grande, né? Eu tenho esse arquivo lá da história jurídica da banda que eu sou cofundador, que é o Jota, e isso me ajuda muito, porque uma coisa você vai calcando em cima da outra. É verdade. Eu costumo dizer que se eu tocasse o tanto de piano feito, eu leio o contrato, eu tocava jazz. Porque eu tenho uns amigos no mercado que durante a pandemia eu fiquei muito angustiado, de verdade. Porque foi quem não ficou, né? Nossa, quem não ficou. Quem não ficou. Quem não modificou ali, a gente teve muito tempo de olhar para dentro, né? E oportunidades sensacionais. Nossa. De agora voltar de uma forma diferente e com muito mais valor, né? Perfeito. O tempo, ele não volta e ele é ouro. A única coisa que a gente tem mais valiosa é o tempo. Então, assim, fazer sempre o seu melhor e estar com quem você gosta. De um jeito diferente. Entender que a gente é muito vulnerável e que as coisas acontecem mesmo, não é só no... Às vezes a gente entra dentro de uma bolha da repetição e eu me percebi dentro de uma bolha de repetição. Ali eu questionei o que eu estava fazendo comigo, com o meu tempo. Eu estava casado, morando numa casa com minha filha e o meu enteado, querido, que eu chamo ele de filho também, e é mesmo, não importa, vai ser para sempre. E falei, gente, eu estou parando de fazer show, como que eu vou sustentar a minha vida se eu não tenho mais essa receita? Foi aí que despertou, falei, mas peraí, se o mercado digital só cresce, por que eu tenho que viver de show? Sendo que o mercado digital eu ganho enquanto eu estiver dormindo. O show eu tenho que ir lá e construir, fazer um evento, e é muito mais complicado, tem muito mais pontos cegos, porque é como se fosse, você constrói uma casa para vender. O digital não, você constrói muitas casas e fica alugando. Então eu entrei numa paranoia, comecei a ligar para os grandes amigos que a gente faz durante a vida e pedir ajuda. Falei, como que funciona esse fluxograma? Como que é isso? Pegava avião, ia para o Rio, perguntava e fui tentando entender, dediquei o meu tempo, ao invés de ficar sofrendo, eu procurei entender o que eu não sabia, em todos os sentidos. Eu tive um insight aqui agora, sensacional. Olha só o que você está falando. Você sempre foi um empreendedor, desde pequeno. E essa coisa que é o líder empreendedor faz sem que perceba. Quer dizer, no momento de pandemia, que você podia estar ali chorando as perdas, você estava se reinventando. Sim. Então, mais uma vez, parabéns. Né? Eu não estou errada, você é um verdadeiro líder. Uma banda, um artista, ele tem que ser empreendedor, porque ele tem que ter muita coragem de sair e fazer alguma coisa que não é garantido nem um pouco. Você não está trabalhando dentro de uma empresa e recebendo uma carteira assinada e vai receber a rescisão. Não, você está saindo do nada, trabalhando uma coisa que você criou. E é isso que dá... É feito com muito amor. Obviamente, você pega dentro da indústria artistas que
estão ali por causa de um negócio, eles nem têm tanta arte assim para oferecer, nem compõem, eles não saem daquela, não é de dentro, eles estão ali com alguns, um fantoche de mercado. No caso, vou voltar aqui o que você falou, Tássia, na minha geração, na nossa geração, o artista ele ia para dentro do quartinho e ficava criando, anos criando identidade. Ele teve tempo para criar. Hoje em dia, um menino mais novo, ele começa a despontar, aparece no YouTube, ganha uma notoriedade, já entra para a indústria. Ele não maturou o que ele é. Então ele já entra despreparado. Entendi. O carro não está tão preparado, apesar de que tem uma qualidade às vezes até maior do que alguns. Eu já vi artista novo, genial, que eu não tenho assim, 1/10 da capacidade criativa deles, mas eles entram para a indústria sem a menor preparação. E aí o mercado pega eles e molda. Então vamos moldar para que ele ganhe dinheiro, porque a gente quer ganhar muito mais. Então coloca ele dentro de um corredor hermético e ele não tem identidade, não teve tempo de criar identidade. E nem inteligência emocional para lidar com o mercado que lida tanto com vaidade. Então, é o lado positivo, que você tem mais possibilidade de aparecer ao invés de bater na porta da gravadora, mas é negativo porque, de repente, você entra para a corrida e o carro não está preparado. Pois é muito interessante isso que você falou. E nesse mundo musical, eu percebo, né, não fazendo parte dele, mas de fora, que muitas pessoas aparecem e desaparecem. Sim. Com uma rapidez muito grande. Você concorda com isso? Totalmente. Porque não criou história, né, na verdade. Não tem background para sustentar o que vai vir. Talvez, não sei, aí já entra naquela questão filosófica da gente que viveu sobrevivendo com dificuldades, independente da profissão, que é mais analógico, de ter que ultrapassar vários desafios para poder sustentar os seguintes. Ter mais planejamento. É o lado bom da idade, né? Você conseguir enxergar de uma forma menos passional, mas não sem sentimento, para poder aceitar os viés, a perda daqui, o ganho dali, entender que dá para conduzir. A geração muito nova, que ainda não viveu tanta experiência, entra no mercado de trabalho extremamente carnívoro. Né, Tássia? Você sabe como é. Tive outro insight. Eu adoro insight. Uhum. E aí eu vou trocar ideia para ver se você me apoia. Eu acredito que no mundo corporativo isso já acontece. As pessoas, elas precisam de mentores. E você é um grande mentor, porque você trilhou esse caminho. Você se vê hoje nessa posição de poder acolher esses jovens que estão aí buscando um sucesso, uma carreira, serem acolhidos por você. Como é que você pensa isso? Porque eu aposto nessa ideia, eu acredito nessa ideia, independente da profissão. Então, os bons médicos, eles estão aí com 60, 70 anos e os jovens, tem alguns que acham que a tecnologia é tudo que ele já nasceu sabendo, mas aqueles que têm a humildade de falar assim, poxa, deixa eu trabalhar com você, me ensina, me ajuda, eles têm muito mais força para seguir o caminho deles. E também é um trabalho que eu faço com jovens líderes, né, dentro das empresas, as empresas familiares, que a gente tem tantas disputas. No meio da música, você se sente assim e você tem sido procurado por muitas pessoas para que você se torne esse mentor? Sim, tem acontecido. Conta um pouco sobre isso. Vou voltar à pandemia. Eu tive esse insight lá e falei, eu queria voltar 30 anos. Quando você tem tempo para pensar, é um perigo, né? É uma delícia, eu adoro. Nossa Senhora, mas chega uma hora que eu falei, queria voltar e conversar comigo 30 anos atrás. Todo mundo quer isso, né? É verdade. Então, eu falei, o que eu falaria para mim, para não estar passando por isso? Aí eu falei, poxa, eu posso conversar comigo 30 anos atrás, tá cheio de menino começando, cheio de Márcios, independente se é de gênero, e comecei a procurar essas pessoas, porque hoje, dentro do pouco que eu entendo, eu acredito que eu já entendo o suficiente para criar atalhos, para a pessoa ter que passar menos dificuldades, ter menos perdas para chegar num lugar.
Mas o que é isso? Eu tenho o prisma de um artista. É um artista que entende de como que roda esse jogo, dos contratos, do empresário, como que tudo isso, todo esse jogo. Deu tempo de aprender. Tem 30 anos que a gente está no mercado de mainstream. Então, assim, vários contratos, vários empresários, várias quedas, várias situações de marketing, vários planejamentos. Então, eu pego isso e levo para o artista novo. E uma coisa que eu percebo é aquilo mesmo, eles não formalizam. Eles vivem sonhando. E quem formaliza para eles, tira Às tudo vezes, deles. Tira vantagem. Tudo. Até eles perceberem isso, está lá na frente, a vida já passou. Talvez até já tenha parado de trabalhar com Entendi. aquilo. Então, eu tenho dado esse suporte. Esse suporte. E isso tem me feito aprender muito. Primeiro, eu tiro a síndrome do impostor, que a gente acha que é muito longe para a gente chegar em algum lugar. Quando você vê, você já está lá. E eu tenho condição hoje de ajudar os artistas a chegarem um exemplo prático. O autor. O autor, ele custa entender que ele pode receber por aquilo. É só você ter uma editora. E tem órgãos que trabalham no país que arrecadam aquilo e te repassam. Mas até explicar isso para o artista, ele fala assim, não, me deixa fazer minha música. Outro dia, teve uma menina da comunidade e eu tive que insistir para ela confiar em mim, porque eles estão acostumados a serem bypassados. Ela recebeu um dinheiro que mudou a vida dela. Esse dinheiro era dela, estava em cima da mesa. E isso acontece direto por aí. Então, eu tenho feito isso sim. Eu estou com um projeto, que eu já te contei, porque eu te conto tudo, né? Minha é uma consultora. Eu só não tenho dinheiro para pagar a consultoria dela. Nossa consultora. A nossa. Nossa. Eu acho que todos nós somos um dos outros quando a gente tem o mesmo propósito. Pronto. Que é ajudar o próximo com aquilo que você sabe. Porque eu aprendo todos os dias com todo mundo. Aprendo muito com você, quando eu te escuto, você me dá essa oportunidade. Aprendo com o Julinho, aprendo com os meus filhos, que são mais jovens. Tipo assim, mãe, você já pensou nisso? E eu acho que isso é muito legal, a gente criar essa possibilidade de desenvolvimento constante, né? De melhoria constante. Eu aprendi isso com meu pai. Então, eu aprendia com ele, mas, ao mesmo tempo, ele me permitia ensinar o novo. E isso é a grande reconstrução, a gente deixar o velho ir e entrar o novo. Porque o pessoal faz 50 anos e acha que já sabe tudo, né? Uhum. Ou já ganhou dinheiro, ou já fez o sucesso que queria. Isso. E fala assim, poxa, eu já estou pronto para fazer só o que eu quero. E dentro das empresas a gente vê isso muito, né? Um excesso de ego, de vaidade. Então, seguir esse caminho, mas eu quero que você me conte esse projeto, principalmente para a gente poder influenciar esses jovens e mostrar para eles que existe alguém olhando por eles de uma forma diferenciada por paixão, porque você hoje já conquistou o seu espaço. Esse projeto tem nome? Tá sendo formado. Eu tenho um selo que chama Black Sun. E o sentido do Black Sun é exatamente onde não existe luz, nada, e começa com o artista. O artista é a primeira chama para poder desenvolver, ou seja, ele é o personagem principal. Tem uma editora, agora eu estou com uma turma lá de São Paulo, já consegui o recurso, que é surreal, porque existe recurso, né? As pessoas só não sabem onde que elas vão investir, porque tem medo de investir, alguém pegar. E eu levei isso de uma forma muito legítima sobre uns estúdios dentro das comunidades. É muito difícil quando você quer ajudar, porque você se torna responsável pelo outro e às vezes você é cobrado por aquilo que não deu certo. Então é uma tentativa, mas ao invés de ajudar as pessoas de forma particular, individual, feito eu tenho feito e tenho aprendido demais com elas e me valorizado onde eu consegui chegar, com aquele sonho de um doido, eu vejo o quanto é difícil. Mesmo eu ajudando, é muito difícil chegar. E é muito sofrimento para as pessoas caminhando. E isso me dá um espelho, tanto que eu tenho que ser grato. E não entrar no comum e falar assim, esse negócio já deu. Não, eu valorizo. E aí são estúdios dentro das comunidades. Legal. Que vai trazer as pessoas que estão na comunidade. Hoje, em percentual, eu não sei falar exatamente, mas está em torno de 50% de consumo da música urbana vem da comunidade. Sensacional. E eles não ganham. E
quando você fala de 50% de consumo da música urbana no Brasil, é muita grana, é um negócio gigante. A arte, o entretenimento, ele traz qualidade de vida não só para quem consome, mas para quem trabalha. Tem empregos indiretos. Na época da pandemia, lá estou eu de novo, a Ford fechou as portas, não deu 1/10 da diferença das pessoas que ficaram desempregadas por causa do entretenimento que barrou. Então, isso é uma solução. A arte é solução, o entretenimento é solução pro país. Para o país, é verdade. Assim, Gera muito emprego. A economia que isso gera. Então, a gente precisa tirar um pouquinho desse pensamento equivocado que a arte é lazer e lazer é supérfluo. O entretenimento é uma indústria monstruosa que move e ajuda o país. Então, o apoio à cultura, ele tem que haver. E a gente, ao invés de cobrar do Estado, a gente tem que fazer. Então, quando eu vejo, deveria fazer, não tem, né? Então, quando eu tenho essa ideia de conectar com as comunidades e ter estúdios ali dentro e formalizar todo mundo, tem um documentário que a gente está montando que chama Sonhe Enquanto é Tempo. Legal. Que tem uma música do Tim Maia que fala, do nome. Tem uma música do Tim Maia que chama Dança Enquanto é Tempo. Sonhe Enquanto é Tempo. Traz os meninos, grava, ali vai sair um artista. E ele vai ter toda a organização para ele não cair em tantos buracos que o mercado tradicional cuida, porque são poucos artistas que cuidam da gente. Na verdade, são mais burocratas. Então, ele não tem aquele pensamento cuidadoso, humano. E eu tenho essa coisa que é o meu novo sonho. Minha nova utopia é essa. A minha primeira era ter uma banda, quando eu era menino. A minha nova utopia é que esses estúdios vinguem e dê essa... Vai ter problema? Vai ter problema, vai ser mais difícil do que eu penso, mas eu estou muito empenhado em fazer isso porque é o meu propósito. E isso só líderes apaixonados verdadeiramente pelo ser humano, pela vida, que conseguem empreender. Porque o seu empreendimento na sua vida pessoal, eu acredito que você já conquistou. E você é esse homem de sucesso, que você é reconhecido. Mas quando você ainda continua sonhando e esse sonho é propósito, ele tem um sentido completamente diferente para nós que somos líderes e acreditamos nos outros, né? De deixar o nosso legado. Então, assim, parabéns, você está brilhando. Eu acho que com todas as suas oportunidades que você teve, criar oportunidades para o próximo, igual você falou aí, de cada 10 vai sair um. Na verdade, não. Todos os 10 serão impactados, né? Porque talvez esse sucesso que um vai conseguir de reconhecimento público seja importante, mas os outros 9 vão ser marcados pela vida de ter participado de uma oportunidade. E isso muda a gente. Porque durante a vida a gente precisa também dessas motivações e inspirações. E eu acredito que você é essa pessoa que vai inspirar muita gente aí pelo nosso Brasil do futuro. Ao centro. Vocês dois merecem palmas. Vocês merecem muita palma. Ai, isso tudo é vida, né? Adorando porque aqui. a gente não ensaia, a gente fala o que vem do coração, que é a verdade. E isso é o principal. Outro dia me perguntaram para mim assim, qual é o valor mais importante que você tem para você? Eu falei assim, primeiro é a verdade. Porque quando você tem a verdade, do jeito que ela é, seja qual for a verdade, você pode transformá-la. Agora, quando você não trabalha com a verdade, né, que é o que acontece, infelizmente, nesse mundo cruel, muitas vezes, você vai para um caminho acreditando naquilo e lá na frente você percebe que não é o que você pensou. E aí a dor da frustração é muito grande. E hoje em dia eu vejo que, se você comparar com a época quando vocês começaram, antes, tinha todo um caminho ali. Você tinha que bater numa gravadora, gravar um CD, talvez um padrinho te ajudar. Hoje em dia, talvez o jovem ali de casa grava uma música, edita ela no computador, simples, estourou. Em um dia ele já é um sucesso mundial. Qual que é a grande diferença entre a parte comercial da música hoje com antigamente? Eu gostaria de entender como os streamings funcionam mesmo.
Porque antigamente era CD, você tinha que comprar um CD. Agora, tudo na palma da minha mão, você lançou aqui agora, eu já consigo ouvir, e você tem um feedback na hora. Mudou, né? A forma de consumo mudou, a forma de trabalho mudou, mas a essência é a matéria-prima. A matéria-prima sai do ser humano. Agora tem a inteligência artificial, né? É o novo desafio. Outro dia eu coloquei Você acha que a inteligência artificial vai compor música e tudo? Olha, Já compõe. Eu coloquei acordes. Chocada. Coloquei 4 acordes de uma música nossa e escrevi sobre o tema. Ele fez a letra. Ficou bom? Meu Ficou. Deus. Mas eu falo, a gente tem que estar preparado para o novo. Eu vi a letra toda métrica, tem tudo métrico, tudo certinho, mas ela me fez mais pensar do que sentir. Eu não fechei o olho para ouvir aquilo. Eu li e falei, é bom, hein? Mas eu pensei mais do que eu, sabe? Eu não sei se ela vai Ficou chegar. mais racional do que emocional. Foi o que eu percebi ali na hora. As coisas vão mudando mesmo, mas essa coisa do homem e da máquina, eu acho que elas têm que funcionar juntos. Na música, eu uso sintetizador, muito sintetizador antigo, novo. Eu trabalho com um gravador digital, que é o Pro Tools, que é o padrão mundial. E aprendi como se grava. Quando a gente iniciou, era fita. Para poder editar, você tinha que tocar certinho. Opa, errei. Corta a fita. Passa gilete na fita, emenda com durex. Era assim que era feito. Hoje você errou, você erra, você nem tocar, você vai lá, pega o sample. Acho que é uma questão de conjugar. Isso entra para dentro do marketing. Não tem como você isolar background, vivência, saber levar tombo, crescer, subir. Quem vai administrar isso tudo? Tem que ser uma pessoa com inteligência, não é artificial, inteligência emocional. Inteligência emocional e pessoas. Eu acho que a parte mais complicada de todos os negócios. Porque somos pessoas únicas, indivíduos, né, totalmente diferentes, cada um com uma história de vida, e a forma com que a gente se motiva, o resultado muda. Então, não adianta a inteligência artificial vir, porque ela vai facilitar, vai dar mais tempo para a gente executar outras coisas, talvez até para criar mais, mas não é insubstituível aquilo que a gente aprende, o olho no olho, a palavra, a experiência do outro. Sim. Então, esse mundo também, né, da psicologia, que eu como psicóloga participo muito, eu percebo que por mais que a evolução que a gente tenha, por tudo online, as pessoas já voltam pós-pandemia com uma necessidade, um desejo de estar com o outro, de ser atendido, de ser escutado, de ser ouvido, de ter os seus feedbacks. E é a mesma coisa nos shows, né? Tive a oportunidade de estar lá, me deu te uma ouvindo. honra. Foi um convite maravilhoso. Você vê, as pessoas estão felizes de estarem juntas de novo. Então, eu acho que nada disso vai mudar, ao contrário, ela vai vir com muito mais força. Você tem percebido isso nas pessoas, essa necessidade da proximidade, de se agruparem, de estar junto? Como é que tem sido os novos shows pós-pandemia? Então, para mim, é bem evidente que as pessoas precisam desse calor, né? Dessa troca de energia que o digital não oferece. O digital, ele é uma realidade mentirosa, porque não é uma consciência. Ali você não tem uma consciência. Aqui você tem uma consciência. Aqui é mais duro, aqui é mais difícil. Eu acho que é uma via perigosa, porque quando você se torna dependente da aprovação do outro e não olha para os seus defeitos e encara isso como perfeição, que a vida é imperfeita, você entra naquela perfeição montada e aquilo dali te isola. Você está completamente sem suporte emocional, né? Você precisa da aprovação do outro de uma coisa que você não é. Então, aí você acaba criando um personagem. E aí você é duas pessoas, na verdade você é uma só, né? Não, mas na verdade eu acredito que todo mundo já está se tornando duas. A gente tem o nosso personagem real, que poucas pessoas se permitem conhecer, e a gente tem o personagem virtual. O avatar. É o avatar. O avatar. Eu vivo isso muito. Por exemplo, as pessoas que me conhecem em algum momento, porque surgiu uma oportunidade,
elas falam assim, mas eu não imaginava que você era assim. Então, o que eu mais escuto é o que eu não imaginava que eu era. Então, assim, o que eles imaginavam o que eu era? Né? Então, existiu uma leitura externa que me colocou num lugar que nem eu imaginava que eu ia estar, e aí o outro te enxerga de um jeito que não é você. Por quê? Porque a gente se protege também. Porque o mundo digital, ao mesmo tempo que é bom, ele tem os riscos. E esses riscos, às vezes, a gente precisa de criar barreiras. Então, eu, como mulher, vivo muito isso, dessas barreiras, dessa persona digital que foi criada e a liberdade de ser quem eu sou em pouquíssimos lugares, porque a gente está o tempo todo sendo julgado. E quando a gente... Não é medo, é precaução. Né? Assim, medo, na nossa idade, a gente não está nem aí mais com o que o outro pensa. Sim. Mas a gente tem que ter precaução, porque o julgamento vem em consequência, às vezes, de você perder coisas que você não gostaria de perder. Né? O julgamento coletivo, né? O julgamento coletivo, hoje ele está cruel. Ele está muito cruel. A mídia, eu acho que sempre foi um pouco cruel. Mas agora está pior. Agora é o pensamento coletivo, que ele não tem a menor sensibilidade. E eu acho que o problema dessa história toda ainda tem mais um. É quando a pessoa, ela própria, acredita no personagem. No personagem. Aí pronto, aí você está fadado à solidão, à tristeza, porque a realidade não é aquilo. A realidade é cheia de percalços. Você vai morrer, você vai envelhecer, você tem tudo aqui de dificuldade. E o Avatar não. O Avatar é uma ilusão, né? Aqui é também, mas lá é pior. Então, eu acho que quando a pessoa não tem coragem de olhar no espelho e ver todos os defeitos, que é lindo, você fica, não estou agarrado no antigo, não, mas para mim é fato, a realidade aqui... É verdade. Você sente dor, você sente limites, você tem limites. Ali você cria um personagem. Só feliz. Um artista, Só feliz. E um artista, ele tem que tomar cuidado para ele não virar o que as pessoas querem que ele seja. Isso é interessante. Mulher Maravilha, né? Porque eu estava conversando com a Tárcia esses dias sobre uma coisa que eu só ouvi na Austrália, só em inglês, chama boundaries, né? Que seriam as barreiras, os limites que você coloca. Como que você coloca um limite para o seu público, para a audiência te respeitar como Márcio? Não te trata como um produto? Eu também quero cafezinho. Olha o cafezinho. Olha. Eu costumo ser eu mesmo, em qualquer situação. Então, às vezes, até pode ser decepcionante para alguma fã de banda e tudo bem, eu sou eu mesmo. Eu sou eu em qualquer situação. Eu já vi muitos artistas que eles impõem uma marra que me incomoda muito, porque eu não vejo aquilo como é legítimo. Eles estão vestidos de um personagem, eles isolam todo mundo dali. Outros não, outros são exatamente o que eles são. Eu tenho o meu jeito de tratar, desde o presidente lá da associação até o menino que monta a luz da mesma forma, porque a diferença ela existe, mas ela tem muito mais coisas similares do que diferenças nesse caso. Então, você começa a subir no tamanho, você vai cair, não tem jeito, não. Tem uma frase que eu gosto muito do Matthew McConaughey, que ele fala less impressed, more involved, né? Menos impressionado, mais envolvido, que é o seu caso. A afetação, né? A afetação atrapalha muito. É verdade. E esta questão da humildade, e aí vem outro insight. Olha lá, eu adoro insight. Porque quando você vai falando, assim, eu vou pensando que, para mim, que estudo liderança e que convivo com líderes e penso que as pessoas têm essa liderança de forma inata que a gente pode desenvolver, para mim é perceptível o seguinte: todo líder ele tem aquela necessidade de aprender sempre e uma humildade de saber que não é perfeito. O outro pode te ver como perfeito, mas você está sempre buscando ser melhor. Então, essa humildade faz com que a gente seja a gente mesmo. E, para isso, a primeira coisa que a gente precisa de ter é autoestima. Porque quando a pessoa não tem autoestima, aí ela se fantasia toda, independente da profissão que ela é, para ela poder mostrar para o outro. E primeiro a gente tem que se amar, para depois querer ser amado por alguém. Então, quando a gente está com a nossa autoestima em dia,
É claro que tem momentos que ela vai e volta, mas quando a gente já tem esse pensamento motivador de que eu vou conseguir, eu dou conta, eu supero, isso vai passar, nada melhor do que um dia e uma noite, a gente consegue ser a gente mesmo. Outro dia eu comentei, não lembro exatamente, acho que foi com o Kenji, nosso querido, que eu adoro o Kenji, cara, meu irmão. Quero conhecer ele. Não, Você fala dele toda hora. Logo ele vai vir aqui. Ele é sensacional, eu conheço ele há 30 e lá vai pedrada. Um querido. É verdade. E a gente vai... Super evoluído uma pessoa. Muito. E a gente vai malhar, eu malho com ele, e a gente só fica filosofando. E eu falei, às vezes, essas pessoas que elas são muito egocêntricas, assim, não sei se a palavra é essa, né? A doutora está aqui, mas ficam se fazendo, né, demais, falta a elas autoestima. Porque uma pessoa que está bem resolvida... Ela não precisa provar nada. Não, ela é humilde porque ela sabe quem ela é, não tem que provar nem para si própria tanta coisa, ela está em paz. Agora, a pessoa que está muito... empresa, eu já vi muito empresário, assim, tratando de uma forma como se ele fosse extra especial. Assim, nossa, nem cumprimenta, trata mal. Isso está em todos os ramos, né? Tem artista que é assim também. É porque está com baixa estima. No mundo corporativo, a necessidade neurótica de poder, de que eu sou, né, é muito grande. E ninguém é ninguém, nada, né? Um cargo, ele passa na sua vida. Então, eu sou o presidente, eu sou o CEO, eu sou o diretor, eu é que sei, não fala nada sem me falar, centraliza o poder e tudo tem que depender de mim. Então, isso é realmente muito agressivo. Monopoliza, né? E como que você faz para manter essa humildade? Você cria um ambiente em volta que vai te dando um feedback ao longo? Eu nem preocupo em manter nada. Verdade. É o que é. É o que é. E eu fico aqui, porque eu tenho muito gosto por aprendizado. É uma coisa que me fascina. Eu sempre gostei muito de aprender e eu tenho muito mais dúvida do que certeza. Eu também. Então, eu estou sempre procurando aprender, e as coisas, como elas são mutantes o tempo inteiro, você está ali para aprender o tempo inteiro. E se você tem gosto por aprendizado, você tem um tempo a seu favor, porque você vai aprender o resto da vida. Inclusive a envelhecer, a tudo. Aprendizado é uma coisa, se você gostar, adquirir gosto, o tempo está a seu favor. Agora, se você colocar o tempo contra, essas pessoas extremamente vaidosas, inclusive, quando eu falo de extremamente, não é quem cuida do corpo, não, mas quem vive por aquilo, está com o pior inimigo que podia, né? Eu acho que o equilíbrio, né, é fundamental, é sensacional, é o que a gente tem que buscar. E eu aprendo muito isso com a minha filha, porque eu sou muito, muito, muito agitada. Uhum. Né? O Julinho sabe disso, tanto que eu sou Muito hiperativa. Então, quem convive comigo sabe que não é fácil conviver comigo, pelo tanto de coisa que eu faço o tempo todo. Mas e aí ela sempre fala, mãe, a palavra é equilíbrio. Então, a gente tem coisas na vida que a gente recebe que são presentes, e os nossos filhos são presentes, né, na nossa vida, que eu aprendo, eu cada dia aprendo mais com ela. Então, eu vou lá e com toda a humildade do mundo sou mãe, mas eu falo, me desculpa, tenha paciência comigo. Então, a gente tem algumas dicas assim que a gente cria algumas situações na vida, entre eu e os meus filhos, para a gente aprender um com o outro, né? Porque todos três têm personalidade forte. Então, quando a gente vai assim, respira, é porque a gente precisa disso. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da sua influência na música, que veio através do seu pai, através do seu avô, quando você viu o seu avô tocando a primeira vez. E outros? Fala para mim aí nomes nacionais ou internacionais que você admira e que foram inspiração para você. Eu admiro muito, assim, que eu gosto, as músicas que eu gosto muito da black music e do rock dos anos 70 e dos anos 80. Aí veio o pop rock, que me influenciou diretamente, porque eu vi que era possível. O Lobão, o Cazuza, o Barão Vermelho. Um artista sempre foi fã, depois se torna... Então eu tenho uma admiração pelo pop rock Brasil, e depois que eu conheci-los, eu achei demais, porque eu falei, pô, chegou mais perto, né?
Eu cheguei perto daquelas pessoas que eram inatingíveis, que eram os Beatles. O engraçado é que todas as pessoas sonharam em um certo momento e acredito eu que realizaram, né? Sem dúvida. Na música e tal. Então, quer dizer que quando você segue o seu sonho, você acaba inspirando outras pessoas, que é o que você disse antes. É verdade. E quando você chega muito perto deles, eu gosto muito de ver documentário, biografia dos Também. artistas. Vida real. Minha Adoro. nossa, não é nada daquilo que você vê superficialmente. Tem um inferno ali dentro também, é drama. Não tem uma vida que seja simples. Perfeita. A Nina Simone, meu Deus, o Ringo não, o George Harrison. A vida dele, e ele não gostava da fama. Ele não gostava, ele não estava à vontade ali. É muito lindo a história de cada um. Joey Cocker, que já virou mendigo. Então, existem muitas coisas por trás daquilo que a gente vê. Mas aí eu lembrei que você estava falando aí sobre aprendizado e coletivo. Uma vez eu li um livro do Domênico De Masi, que é Criatividade e Grupos Criativos. E ele fala que no mundo de hoje, sozinho, você não consegue desenvolver, porque são tantas vertentes, são tantos vetores que existem. O importante é alguém conseguir ajustar os vetores que cada um tem para poder ir para frente e não criar um cabo de guerra. Talvez o líder bom seja esse, que consegue ajudar as qualidades pessoais em crescerem, mas ele se torna líder porque ele consegue utilizar da força do outro, que tem aquilo Os que ele não tem. talentos do outro. O que eu defendo também dentro das minhas mentorias é que você primeiro tem que desmistificar a liderança, mesmo que você tenha um papel de risco e de responsabilidade naquele momento, mas entender que numa mesa, cada um que está compondo a sua equipe, ele é líder em alguma coisa. E aí vem o reconhecimento da gente de dizer assim, pô, aquilo ali é ele que sabe, então ele é melhor do que eu. Então, deixa eu perguntar e deixar com que ele participe. E no mundo, infelizmente, isso não acontece, né? Mas eu queria também fazer uma provocação aqui, já que a gente está falando de vida real, né? O nosso tempo está aí finalizando. Lá vem. Lá vem. Pronto. Vamos falar, assim, uma palavra. Qual é o seu principal valor? Eu acho que eu sei lidar com amor. E tudo isso que eu faço foi escolhido pelo meu coração. Eu executo com a minha razão. Então, eu sou muito solidário, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sei amar, inclusive para deixar a pessoa ser ela mesma. Entendi. Né? Valorizar o que a pessoa tem. Eu acho que esse é um valor que eu tenho. Qual a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade, talvez, expandir o que eu tenho interiormente. Eu acho que eu fico muito fechado interiormente, talvez por ter lido demais, ser muito tímido. Então, quando eu tenho que defender uma ideia, eu tenho muita dificuldade de vender alguma ideia. Então, eu não vou fazer uma reunião tentando vender algo, eu falo o que eu sou e como eu enxergo. Então, eu tenho muita dificuldade em entrar No padrão. Métodos, assim, tenho dificuldade com metodologia. Eu sou bom para poder fazer estratégia. Agora, a execução de metodologia, vender, assim, eu não sou nada bom. Mas você sabe que toda pessoa criativa, ela tem essa dificuldade, né? E você é criativo, afinal de contas, você também não é só músico, você também é compositor. Sou. E isso tem uma questão criativa que está dentro de você o tempo todo. Imagino que se toda hora você está pensando em alguma coisa diferente. Inquietação, né? Inquietação. E esse caso de sobrevender a ideia, talvez seja o caso de você tentar vender ela mais. Porque toda vez que você tenta vender, mesmo que não funcione, você vai entender por que não funcionou, você vai repensar algo que você disse que você não conseguiu linkar com a pessoa, conectar com a pessoa. Tanto que, para gravar isso aqui hoje, o dia que eu conversei com a Tárcia lá, era algo que eu já tinha pensado muito, eu já tinha falado disso que eu queria fazer com alguns amigos. Então, quando ela me perguntou, o que você quer fazer, qual que é o seu sonho? Só falei o que eu falei tantas vezes
que foi tão natural e é algo que eu queria tanto do coração, e que, no caso, esse projeto seu, você falou de uma forma aí tão bonita, e eu acredito que você já fale isso para mais pessoas. Então, talvez seja o caso dessa dificuldade em vender as coisas, falar mais, expor, pôr para fora. Até porque, quando você fala com as pessoas certas, as pessoas que te amam, elas te ajudam. Eu falei disso aqui com alguns amigos, eles falaram assim, nossa, eu conheço fulano, eu vou te levar lá para você ver. Esse aqui seria bom de você falar, se você quiser eu mando mensagem. E um vai ajudando o outro. A gente vai criando uma corrente do bem, né? E as coisas vão se conectando. E a energia, né, vai chamando umas pessoas mais próximas da outra. E é genuíno seu. Eu vejo que você quer ajudar. Então, se eu fosse um artista, eu já ia falar, vamos conversar ali, eu quero entender o que você faz e vamos. Eu vi que você tem algumas composições e alguns eu gosto bastante. Como funciona? Eu escrevo bastante. Eu escrevo sobre a vida, eu escrevo algum poema. Como que funciona para compor uma música? Eu não pragmatizo nada. Ela simplesmente vem. É igual quando você precisa dormir. Se você precisa dormir, você não dorme. Tem coisa que se você pensar demais, você não consegue. Eu deixo fluir. Aí, quando eu estou distraído, ela vem. Eu não consigo fazer por encomenda. Não tem jeito. Sua pressão não vai. É o tal do ócio criativo, né? É verdade. Eu preciso dele para compor. Arranjo, não. Arranjo é bem pragmático. Agora, compor, não. Para você, jovem do Brasil, que é um artista nato, que está aí começando a sua carreira e acredita que você tem muito a aprender, eu quero falar com vocês que não deixem de procurar Márcio Buzelin, porque ele é o cara para poder te mostrar o caminho certo. Uau! Sample. Isso que, observando a banda, você vê o tecladista, ele não tem só o teclado lá na frente. Não, ali é instrumento de nerd. Absoluto. Tanta coisa. Ali cada um tem uma tecnologia. Eu gosto muito. Meu hobby é teclado. Então eu tenho de décadas diferentes. Eu tenho de 1938. Eu mexo deles todos. Eu tive a oportunidade de conhecer. Nós vamos. Márcio, me conta um pouco desse projeto novo que você está trilhando. Quais são os caminhos para os novos músicos no Brasil hoje, né? Na mentoria que você está oferecendo? Conta para a gente o passo a passo. A primeira coisa que um artista que não teve escolha, né? Tem uns que têm coragem, tem uns que não têm escolha. Eu vou ser artista mesmo, eu vou tentar até o fim. Formalização. Você tem que entender que, se você não formalizar, entender um pouco do mercado que você está entrando, não vai vingar. Aí sim, aquela chance de 1 em 1 milhão, e quando chegar lá em cima, vão te roubar. Entendi. Então, é você formalizar. Primeiro, você precisa se registrar. Para você, tudo que tocou no digital, você tem direito em receber por aquilo. Existem associações, empresas que arrecadam isso e te pagam automaticamente, ou trimestralmente, ou mensalmente, tem vários formatos. Como que você vai subir aquela música para o digital? Aquilo também tem uma ciência. Existem empresas que fazem isso, algumas cobram muito, outras cobram menos. Então, eu tenho ajudado os artistas a criar essa formalização. Ele tem fontes de receitas diferentes, que é o fonograma, que é aquela gravação específica, o autor, o direito intelectual. Então, é uma série de situações que ele precisa entender para que ele viva daquilo. Viva daquilo e tenha dignidade, porque você tem o direito de receber. Se alguém recebe por aquilo, você que criou, você também tem. Então, eu tenho feito esse trabalho de formalizar os artistas e mostrar para ele os caminhos para ele escolher. E como que eu chego até você, como artista? Eu acho que hoje com rede social é muito fácil, né? Eu tenho meu Instagram, que é Márcio Buzelin. Aí tem aquele tracinho embaixo, minha filha. Underline. Tem isso. Nós vamos colocar no vídeo. Por ali, muito fácil de chegar. É só mandar mensagem, eu leio. E a gente vai conversando.
E você tem toda uma estrutura, uma equipe de advogados, você já tem isso tudo pronto para oferecer para esse novo artista o registro, o passo a passo. Sem dúvida, eu tenho quem trabalha comigo para poder registrar o nome no INPI, porque se ele tem um nome artístico, ele precisa ser registrado, senão alguém vai registrar e depois você vai ter que pagar. O jurídico, eu tenho jurídicos muito bons, inclusive eu paguei para um amigo meu aí que está entre os melhores aqui do Brasil, um grande advogado. Eu fazia tanta pergunta para ele que ele começou a me cobrar por mês para eu conversar com a estagiária dele. Falou, não, você me toma tempo. Então, essa parte jurídica, a parte administrativa, eu tenho editora, tenho selo, e é muito humano. Eu cuido tentando realmente que o artista decida o que ele quer. E isso é um sonho que você está realizando com você mesmo. Muito. Para os próximos anos. Muito. Isso aí me dá muito prazer. Eu tenho estúdios em Belo Horizonte, inclusive na minha casa, e eu ajudo a produzir também. É isso aí que me dá realmente prazer, é levar o artista novo, entender o que ele quer e sair tentando produzir. Então, ó, você é artista? Está começando? Entre em contato com o Márcio. É isso não aí. bate cabeça, não. Depois desse programa, eu não vou conseguir sustentar essa demanda toda, não. Tomara. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigado, Tassi. Sensacional. Muito obrigado, meu amigo. Muito Prazer obrigado você. revê-lo Bom te ver também. mais uma vez. Muito obrigada. E aí, mais um dia de liderança e entretenimento. Julinho Alves e Tárcia Gonzalez. Uau! Aí, ó. Objetivo: Isso é criar fácil. legados.